Neste 10º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta uma mensagem muito forte, uma mensagem radical. O convite para uma decisão firme para Deus, que significa uma decisão firme de romper com o mal. Não existe, de fato, um caminho no meio. O Evangelho de Marcos, no capítulo 3, 20 e 35, se fala da discussão entre os mestres da lei e Jesus, a respeito do seu ministério de libertação. De fato, não sabemos, como lemos na primeira carta de João, no capítulo 3, foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sim, existe uma inimizade que a primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, no capítulo 3, de 9 a 15, coloca de forma clara neste diálogo entre Deus e Adão, logo depois do pecado original. Temos que estar atentos porque há um único inimigo que semeia inimizade entre nós. É deste inimigo que nós temos que ter conhecimento e na luta espiritual contra este inimigo que nós temos que ficar preparados. A liturgia deste domingo realmente é uma grande escola nesse sentido, porque todos nós devemos exercer o ministério de libertação na luta contínua contra o demônio que continuamente também nos tenta. O que precisamos entender primeiramente? Que o demônio é mentiroso e pai da mentira. Escutamos na primeira leitura Deus que clama e grita: onde estás? Sim, é o grito desesperado de um pai em busca do filho que se perdeu. Lembro uma vez encontrei uma mulher que tinha perdido o filho num parque. O desespero dessa mulher que clamava para o filho, que gritava para que todo mundo ajudasse a encontrar este filho. Bem, toda a história da salvação, na verdade, é a história de um Deus que continuamente procura o homem que continuamente se afasta do amor do Pai. Um Pai desesperado que não desiste dos seus filhos, que grita. Um grito que irá ecoar definitivamente na cruz, quando Jesus desceu até o inferno experimentando no seu corpo a separação do amor do Pai, aquele desespero silencioso do homem que se afasta de Deus. Ele carregou sobre si todas as consequências dos nossos pecados. E no seu abandono, naquele grito de abandono, Deus meu, por que me abandonaste? Ele realmente se uniu novamente ao homem que se separou dele. E definitivamente em Cristo, crucificado e ressuscitado, nós temos a fonte da vida, da salvação, a restauração desta divisão, desta separação que o pecado gera, que o pecado cria. Ele destruiu de fato na sua cruz toda a inimizade e toda a solidão, que é o verdadeiro inferno. Em Efésios 2, a partir do versículo 14, lemos que por meio da cruz, Cristo destruiu no seu corpo o muro de separação, a inimizade. Por meio da sua cruz, ele nos uniu no seu corpo e nos levou de volta para Deus. Finalmente, esta história de salvação, esta separação do homem por causa do pecado de Adão, é restaurada por causa da entrega de Cristo, crucificado por nosso amor. Ele continuamente nos busca para nos amar, para nos salvar, não para nos punir. O demônio, que é mentiroso e pai da mentira, nos dá a ideia de um Deus que nos busca para nos punir, para nos condenar, enquanto sabemos que Jesus não veio para condenar os pecadores, mas para salvá-los. E Adão fugiu da sua misericórdia porque não reconheceu o seu pecado. Acusou Eva acusou a serpente, como lemos nesta primeira leitura, enquanto Santo Agostinho nos ensina que não confessa o seu pecado, afasta de si a misericórdia de Deus. Sim, o demônio continuamente nos mostra uma falsa imagem de Deus, de um Deus como adversário, enquanto o próprio demônio é o adversário que nos separa do Pai e dos irmãos. Ele se veste como anjo de luz, como diz São Paulo, e por isso precisamos entender de forma clara, de forma plena, a mensagem da salvação que nos vem pela palavra de Deus. É através da Escritura que nós temos o conhecimento de Cristo, é através de Cristo que se revela o verdadeiro rosto do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Um Pai misericordioso e santo, que nunca desiste da sua criatura e que envia o seu Filho para que, através da sua morte de cruz,
esta distância que o pecado gerou, esta separação, esta inimizade seja destruída. E aqui entendemos então a firmeza de Jesus que no Evangelho, acusado de expulsar os demônios por meio de Belzebu, responde tão fortemente para os mestres da lei. E ele diz: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Vamos então entender o que é este pecado contra o Espírito Santo, o que não poderá ser perdoado. São João Paulo II, na encíclica sobre o Espírito Santo, Dominum et Vivificante, explica muito bem esta parte do Evangelho. E na referência ao Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 seguinte, ele explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é tanto o apelar o Espírito Santo de forma negativa, quanto o colocar-se fora da salvação. Pois, no capítulo 16 de João, nós lemos que o Espírito Santo vai convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. E o Papa João Paulo II nos explica que convencer a respeito do pecado significa nos dar consciência do nosso pecado. A justiça é a justificação em Cristo, por isso a confiança na misericórdia do Senhor. E o que significa a respeito do julgamento? O próprio João diz, porque o chefe deste mundo está condenado. É a vitória da salvação sobre todo o pecado e a glorificação do Pai por meio do Filho. Então nós entendemos que precisamos decidir-nos para Deus. Não existe um caminho do meio. Não podemos chamar o bem de mal ou mal de bem. Esta é uma aberração contra a verdade. É realmente uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Como lemos em Isaías, no capítulo 5, versículo 20, ai dos que dizem que o mal é bem e o bem é mal, dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Entendemos aqui toda a condenação do relativismo. Realmente o mal faz mal, o bem faz bem. Precisamos decidir-nos para Deus e por isso romper com o mal, com toda a violência que o reino de Deus exige. O cardeal Caffarra via o grande ataque do maligno neste tempo através do antigênesis, como ele define, sobretudo a luta contra a vida na cultura de morte, onde o aborto é colocado como direito da mulher enquanto um crime hediondo, ideologia do gênero, não tanto o problema do homossexualismo em si, quanto esta pretensão do homem que se coloca contra o projeto do Criador que fez o homem na sua imagem, macho e fêmea os criou. Precisamos então entender bem toda a estratégia do maligno. O mal se apresenta sempre como bom, belo, prazeroso, apetível, como vemos na tentação do pecado original. Mas logo se revela como mal, feio, entristecedor. É isso porque Jesus nos alertou que o demônio é mentiroso e pai da mentira. E por isso Lúcifer, que se mostra como anjo de luz. E logo divide. Diabo significa aquele que divide de nós mesmos, da nossa dignidade e dos outros, divide de Deus. E finalmente acusa. O nome Satanás significa exatamente acusador. O pecado não satisfaz. É como uma droga que nunca basta, enquanto o amor te sacia. Até a lembrança do bem que fizemos nos consola. Interessante que na Didaquê, um livro da época apostólica, escrito mais ou menos na época do Evangelho de Mateus, nós lemos: dois são os caminhos dos homens. Um é o caminho da vida, outro o caminho da morte. Entre eles a diferença é grande.
Entendemos então o que? Que não podemos servir a dois senhores, como Jesus sempre fala no Evangelho. Nesse domingo somos convidados a decidirmos para Deus, romper com o pecado. Não se pode sair da escravidão se não se odeia a escravidão. E como lemos na palavra, seja em Provérbios 8:13 que em Romanos 12:9, temos que odiar o mal e apegar-nos ao bem. O reino de Deus realmente é dos violentos. Não se dialoga com o tentador, como nos convida Santo Ignácio, a partir mesmo da tentação do pecado original. O tentador é muito mais esperto do que nós. Não podemos brincar com o pecado. Se o teu olho te escandaliza, acaba. Eu diria, se o teu celular te leva ao pecado, joga fora. Melhor entrar no paraíso sem celular do que com o celular ir para o inferno. Não se pode servir ao Senhor sem odiar o pecado. O Evangelho fala, porém, também de odiar os parentes. Nós lemos em Lucas 14:26, que não odeia pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, até sua própria vida, não pode, forte esta acentuação, não pode ser meu discípulo. Bem, não é por acaso que mesmo na leitura do Evangelho desse domingo há uma discussão a respeito dos familiares de Jesus, que queriam agarrá-lo, como lemos aqui, tomar posse de Cristo, porque diziam que estava fora de si. E no final nós lemos, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, que nem minha mãe que são meus irmãos. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faça a vontade de Deus, esse meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então entendemos que este odiar significa que nada pode nos prender, nos impedir de fazer a vontade do Pai. E Maria, que aqui aparece quase que colocada de lado, na verdade, segundo Santo Agostinho, é realmente exaltada, porque ela é aquela que fez a vontade do Pai. Pois ela se tornou mãe não tanto pelo apego à carne, quanto pela obediência à palavra de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E perdeu Cristo entregando a cruz para a nossa salvação. Sim, todo relacionamento humano, todo relacionamento paterno, materno, fraterno, filial, é um relacionamento que tem que nos levar a Deus. E não é por acaso que enquanto o Senhor diz que não odeia pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida não pode ser meu discípulo, que a mesma palavra diga, crê e será salvo tu e toda a tua família. Então o que temos? Temos que perder qualquer apego que nos impeça de caminhar no discipulado em Cristo. Mas temos que construir o relacionamento paterno, materno, familiar em Cristo como um relacionamento muito mais estável, muito mais fecundo. Nós perdemos, digamos assim, uma dependência da carne. Não podemos deixar-nos prender pelos familiares que nos impedem, de repente, de seguir Jesus na nossa vocação. Mas seguindo Jesus na nossa vocação, nós iremos construir com os nossos familiares um verdadeiro relacionamento, um relacionamento que não passa com o passar desta vida terrena. Somos chamados a vivermos apaixonados por Cristo e para o reino, e tudo mais em função deste reino. A casa, o carro, os familiares, tudo aquilo que nos afasta do reino de Deus tem que ser afastado, cortado da nossa vida. Tudo aquilo que nos leva ao reino de Deus nos leva realmente a experimentar desde já a alegria do reino de Deus no meio de nós. Isso eu experimentei na minha vida. Os meus familiares acabaram entrando numa experiência profunda de Deus quando decidi de sair de casa contra o parecer do meu pai, porque já tinha alcançado a maioridade, mas depois, através da minha escolha missionária, toda a minha família se converteu e vive uma experiência maravilhosa, pois Deus é fiel. Crê e será salvo tu e toda a tua família. Assim aconteceu com a família de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma família de santos. Apesar que a saída dela de casa com apenas 15 anos foi uma grande dor para o pai dela, que já era viúvo. Como é bonito estabelecer nossos relacionamentos em Deus. Tempo atrás, lembrando um casamento, o esposo disse, casar com você significa para mim levá-la a amar a Deus mais do que a mim, para que um dia possamos chegar juntos a casar com Deus e morar com Ele para sempre. Que o Senhor te conceda um domingo de decisão decidida, como diria Santa Teresa d'Ávila.
decidir-nos decididamente para Deus e rompermos decididamente com o pecado e tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Todos os laços que nos prendem, as coisas que passam, nos impedem de chegar à vida que não passa. Um bom domingo para todos.